Bom dia, irmãos. Gostaria de compartilhar nessa manhã uma palavra de Deus com vocês. Meu nome é Lucas Pasberg, sou pastor da Igreja Ministério Unidos pelo Sangue. Eu queria falar um pouquinho sobre o porquê do sofrimento, me baseando no livro de Jó, especificamente no capítulo 19, onde Jó traz com detalhes os sofrimentos que eles estavam passando diante das circunstâncias adversas da vida. Todos conhecem a história de Jó, a maneira como Deus o descreve como sendo um homem íntegro, justo, um homem que temia Deus. Dado certo momento da história, o Senhor fala com Satanás e dá essa ênfase da honestidade deste homem, da forma como ele vivia. E o diabo enxergava que Jó só era este homem por causa das circunstâncias boas da vida, por causa daquilo que Deus havia lhe dado, né? A prosperidade. E ele faz um certo desafio ao Senhor, dizendo: olha, se ele não tivesse tudo isso, eu duvido que ele seria dessa mesma maneira. E o Senhor dá a permissão para que o diabo pudesse atacar Jó e tudo aquilo que fazia parte da vida dele. E ele perde tudo. Ele perde todos os seus bens, que não era pouco. Ele perde até mesmo seus filhos. E como se não bastasse a perda dos bens e dos filhos, ele é acometido com uma grave doença. E essa é a pior parte do sofrimento de Jó, porque na pele ele sentiu todas as dores possíveis. E não somente isso, o resultado de todo esse sofrimento foi o abandono, foi o afastamento das pessoas mais queridas da sua vida. No capítulo 19, ele fala, por exemplo, que os amigos o abandonaram, a partir do verso 13, seus irmãos, a sua própria esposa. Aliás, quando tudo isso começou, ela dá um mau conselho a ele, dizendo que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Mas mesmo diante do sofrimento, ele permanece íntegro e fiel ao Senhor. E neste capítulo 19, ele traz essa descrição do abandono dos irmãos, do abandono da família. Nem os seus escravos o respeitavam mais. O respeito que ele tinha na cidade ele perdeu. Enfim, ele era um nada. Ele chega a dizer que o que restou dele era apenas pele e osso, né, diante da terrível circunstância. E o sofrimento, em algum momento das nossas vidas, ele nos traz alguns questionamentos. Ele nos faz pensar sobre a bondade de Deus, sobre o porquê Deus permite tais situações, porque Deus, sendo Deus, podendo realizar tudo, permite que as coisas aconteçam dessa maneira no mundo. Contudo, irmãos, nós, aqueles que pela graça de Deus têm sido iluminados para o Evangelho, devemos enxergar o sofrimento de outra forma. Devemos entender que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. E até o capítulo 19, Jó tinha esse entendimento, né? Ele deixa claro lá no verso 6 que isso provinha do Senhor, né? Que Deus é quem estava por detrás dessa circunstância e dessas situações. E se Deus estava por trás de tudo isso, ele ainda descansava em Deus. Porque a grande fala de Jó está lá a partir do verso 25 até o verso 27, que é muito conhecida, muito utilizada, quando ele declara que ele sabia que o seu Redentor vive. E ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele vai se levantar sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no peito, no coração. Então essa era a grande esperança de Jó em meio ao sofrimento. Que um dia o sofrimento terminaria.
E nessas palavras nós podemos observar que, mesmo diante das maiores catástrofes da vida, há esperança para o cristão, há esperança em Deus. Mesmo no vale da sombra e da morte, como diz o salmista, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Tudo que nós precisamos fazer é buscar em Deus e tentar entender as causas, os motivos, os propósitos de todo o sofrimento enfrentado nessa terra. Mas o fato é, irmãos, que o sofrimento ele produz em nós benefícios e não malefícios. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, verso 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento. Então, ao invés de questionar, ao invés de duvidar, nós devemos nos apegar em Deus, e nos fortalecer em Deus e ter a nossa esperança viva de que um dia, como mesmo disse Jó, mesmo que o nosso corpo se desfaça, mesmo que nós sejamos destruídos neste mundo, mesmo que nós venhamos padecer da pior maneira possível, um dia nós veremos a Deus e nós estaremos com Ele para sempre, desfrutando da Sua presença e desfrutando de toda a Sua bondade pela eternidade sem fim, num lugar sem sofrimento, num lugar sem choro, num lugar sem angústia. É por isso que nós precisamos de Cristo, porque somente em Jesus nós temos uma esperança viva, uma esperança que ninguém pode tirar dos nossos corações. E aqueles que esperam em Deus certamente não serão decepcionados. Deus abençoe. Em nome de Jesus.